e a ternura de Maria estejam convosco. Neste dia comemoramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, as colunas da Igreja. Solenidade essa que nos mostra que a Igreja, ela nasceu por uma vontade do Senhor. Ela nasceu sobre o mandato de Cristo, não dado a qualquer homem, mas dado a Pedro. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro assim se torna a coluna da igreja. Pedro assim se torna aquele que proclama que Cristo é o Filho do Deus vivente, que Jesus é o Cristo, o Senhor. Também neste dia comemoramos Paulo, que foi aquele apóstolo das gentes, das nações, que levou a igreja, que de perseguidor passou a ser perseguido. Se tornou um instrumento, depois de tanta pancada, o instrumento nas mãos do Senhor. Paulo, que foi aquele homem que também aos poucos foi fazendo a experiência de Jesus, de Cristo na sua vida e foi se moldando, aprendendo a caminhar com Jesus. Como Pedro, que também da sua profissão passou a logo em seguida, pouquíssimo tempo depois, a traição. E da traição também é uma experiência profunda com o Senhor. Experiência esta que ambos conseguiram e foram instrumentos para levar a igreja, se tornaram colunas da igreja. Eu vou agora proclamar o Evangelho desse dia e após a proclamação faremos uma meditação aprofundada sobre esse Evangelho tão rico de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É belo notar que o Evangelho inicia dizendo que naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. A região de Cesareia de Filipe era uma região pagã, onde ainda hoje, eu me lembro que quando eu fui em Cesareia de Filipe, eu podia observar as ruínas ainda de templos pagãos que haviam. Com os arcos ainda estavam as imagens dos deuses pagãos. Não tinha mais as imagens, mas era o lugar do culto. E ali naquele lugar pagão, onde se veneravam e se adoravam a outros deuses, ali Jesus estava com os seus discípulos. E Jesus faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É interessante notar que Deus, Ele coloca os seus discípulos em questão. Deus coloca os seus discípulos numa sinuca de canto. Jesus os interpela. Jesus quer ver a resposta de cada um. Com muita facilidade nós queremos colocar Jesus em questão. Nós queremos colocar Jesus
numa boca de sinuca. Nós queremos perguntar tantas coisas a Jesus, confrontá-lo. Queremos questioná-lo. Quantas vezes que acontecem as situações na nossa vida, nós questionamos Jesus, mas por que isso, por que daquilo, e queremos porque queremos uma resposta. Porque nós nos sentimos superiores a Deus. Pensamos que Deus é obrigado a nos responder. E ao contrário, irmãos, Deus ele sim nos responde, mas não porque Ele é obrigado. Ele nos responde porque Ele nos ama. Porque Ele nos quer bem. Mas a verdade é que aquele que faz interrogações não somos nós. É Deus que faz a interrogação a nós. Quem eu sou para você? E quando o homem, o discípulo, se deixa interrogar por Deus, ele descobre realmente quem ele é. Enquanto nós nos colocamos na posição e nos sentimos em posição de interrogar a Deus, nós não descobrimos nem que somos criatura e nem que somos filhos, porque nós nos colocamos na posição de Deus. Agora, quando nós nos deixamos interpelar por Deus, deixamos Deus nos questionar, nós descobrimos a verdade sobre nós mesmos. Nós descobrimos aquilo que somos, pecadores necessitados do Senhor. E esse trecho, onde Jesus interroga os seus discípulos, ele nos ensina muito. Ele nos ensina que a fé, ela se fundamenta no diálogo de Deus com o homem e na resposta do homem para Deus. Porque dependendo da resposta que nós damos à interpolação, ao questionamento, à interrogação que Deus nos coloca, ali nós sabemos se temos ou não temos a fé. Se acreditamos ou se não nos acreditamos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E é interessante notar e dizer que Jesus, ele não está em crise de identidade. Para ele fundamentar o seu ser no que dizem os homens sobre ele. Não. Como eu já disse, Jesus ele não precisa da nossa afirmação sobre ele, e o ego de Jesus não precisa da nossa aprovação. Muitas vezes nós perguntamos o que você pensa disso, o que você acha disso, para nos autoafirmar, para nos sentirmos melhor. Jesus não precisa disso. Jesus não está em crise de identidade. Jesus ele faz esta pergunta realmente para ele saber o que, para que ele dê ao homem a oportunidade do homem se questionar sobre o seu relacionamento com ele. E diante dessa pergunta, os discípulos depois respondem que alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outro Jeremias, outros ainda algum dos profetas. E é fácil dizer o que os outros dizem. É fácil dizer de Jesus aquilo que nós escutamos que os outros estão falando. É fácil afirmar que Jesus é um homem como os profetas, ou seja, um homem bom, um homem que teve uma experiência profunda de Deus, que falou com Deus, que proclamou e anunciou algo vindouro, algo profético, algo que levou ele até a morte.
Isso é muito bonito. Mas Jesus, ele não é um profeta, como muitos pagãos afirmam. Jesus, ele é o próprio Deus. Um Deus que quer escutar o coração do seu povo. E Jesus faz duas perguntas. Então Jesus, ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz duas perguntas. Primeiro, o que dizem os homens e o Filho do Homem? E depois, e eu, quem sou para você? E esta pergunta, irmãos, é pergunta que realmente coloca em xeque-mate a nossa relação com Deus. Na primeira pergunta, alguns dizem que é Jeremias, que é os profetas, pertence àquela classe dos homens que dão uma resposta religiosa de Deus. Uma resposta embasada não numa experiência pessoal, mas num conhecimento racional. Uma experiência embasada numa teologia até dogmática. Uma experiência basada no catecismo, no saber humano. Mas para Jesus essa resposta não interessa. Não interessa que nós professemos a dogmática para Ele. Ele quer saber, na verdade, e para vós, quem eu sou? Jesus, ele quer de nós uma resposta pessoal. É a mesma coisa ele querer dizer para nós: mas o que eu significo na tua vida? Qual é o valor que eu tenho para você? Porque é só a medida para nós sabermos se realmente amamos Jesus, é a medida de quanto Ele nos vale, de quanto Ele nos custa. Se Jesus me custa o derramamento do meu sangue, diante da possibilidade de o entregar e de o negar, é porque Ele me vale. Se Jesus, Ele me custa a fidelidade de viver a castidade para mim, Padre, na minha vida sacerdotal, para você, leigo, no teu matrimônio, para você, jovem, no teu namoro, no teu noivado, na tua vida juvenil, é porque Ele vale para você. A minha resposta não só significa a minha adesão, mas significa realmente quem Ele é para mim. Porque se eu tenho Ele não como uma ideia figurada, não como uma resposta de um livro ou uma resposta religiosa, mas se eu tenho como alguém vivo, presente na minha vida, como uma pessoa real, eu não quero trair. E para não o trair, Ele custará tudo aquilo que for necessário. Porque a sua relação, a relação que eu tenho com Ele, vale mais do que tudo. Assim, a resposta que Jesus ele quer de seus discípulos é uma resposta pessoal. E é muito bonito porque esta resposta que será dada
é dada apenas por um, não por todos os discípulos. É dada apenas por Pedro. Tu és o Filho de Deus vivo. Tu és o Messias. Em grego, tu és o Christos, o Filho de Deus vivo. Esta resposta na boca de Pedro, ela vale muito. Porque para Pedro, Jesus é o Cristo. É aquele esperado por Israel. É aquele que Pedro esperava. É aquele onde nele está toda a plenitude, está tudo fecho de respostas. Para Pedro afirmar que Jesus é o Cristo, é porque Pedro via em Jesus a promessa feita aos seus pais, que agora era para ele, e se materializava, se realizava na sua vida. Para Pedro dizer que Jesus era o Cristo, é porque Pedro enxergava em Jesus toda a esperança e o cumprimento do projeto do Pai na sua vida. É a mesma coisa de Pedro dizer para Jesus: Tu és, Jesus, o meu tudo. Tu és a minha vida. Sem ti nada tem valor. Vivo para ti. Vivo para o teu amor. Tu és o meu amor. E além de fazer este grande ato, este de amor e de promessa a Jesus, Pedro ainda vai muito mais além. Tu és o Messias, tu és o Cristo, mas tu és o Filho do Deus vivo. E com esta resposta, tu és o Filho de Deus vivo, Pedro quer dizer para Jesus: Jesus, tu és meu Deus, o Deus que eu espero. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o meu Senhor, o meu absoluto, aquele a quem eu presto reverência, dobro-me diante de ti e te adoro. Tu és o meu tudo. Sem ti nada tem valor. E esta, irmãos, não é somente a fé de Pedro. É a fé de Pedro, mas é a fé da igreja. Porque Jesus diz a Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre esta fidelidade, este reconhecimento, esta profissão de fé de Pedro, Jesus edifica ali a sua igreja. E esta descoberta de Pedro, como Jesus como seu tudo, seu Senhor, o seu Deus, a sua esperança, a promessa, a sua vida, é também a experiência que Jesus quer que nós passamos ao nos deixar interpelar agora por meio da igreja. E esta, irmãos, é a relação profunda de Pedro com Jesus. Uma relação, sem dúvida, feita na experiência do dia a dia. Sem dúvida feita em tanto as quedas e levantamentos. Mas, sobretudo, é uma experiência feita por meio da iluminação e da experiência do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, eu já escutei falar, que acham bela a mensagem cristã, mas querem um cristianismo sem a igreja. Sim, querem o Cristo. Cristo sim, igreja não. Mas não é esta fé verdadeira. Porque Jesus disse, não disse nem para Maomé, nem para Allan Kardec, que é o próprio demônio,
nem para Lutero, nem para Calvin, nem para nenhum outro homem. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja. Deus disse isto para Pedro. Assim, a igreja de Cristo é a igreja fundada com Pedro na cabeça. Como Pedro, chefe da igreja, é a igreja católica. A única igreja verdadeira é a igreja católica apostólica. Todas as outras são comunidades cristãs. Quando muito. Porque na maioria das vezes são apenas sentinhas, que não valem nada. E a plenitude da verdade está na igreja católica, porque foi Deus deu para Pedro o depósito da fé. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Assim, Jesus não deu a chave para nenhum outro. É Pedro que hoje, na figura do Papa Bento XVI, tem o poder de ligar e desligar, mas nenhum outro. Os outros são todos ladrões, como diz o Evangelho, que estão à porta para matar as ovelhas, para roubar as ovelhas do verdadeiro redil que é a Igreja Católica. E não venha me dizer que a tua igreja é a igreja verdadeira, porque não é. A igreja verdadeira é a Igreja Católica. A tua igreja, por mais velha que seja, a tua comunidade cristã, tem 500 anos. Porque nasceu com a Reforma Protestante, ou muito depois, com uma sentinha fundo de quintal. Até o ano de 1500 havia uma única igreja católica. Aquela onde os apóstolos, o Pedro recebeu as chaves, os episcopos e os presbíteros receberam a imposição das mãos, que é passada até hoje aos ministros ordenados. A vossa igreja não tem imposição das mãos, não tem transmissão de fé, não tem tradição apostólica. E não venha me dizer que a tua igreja aqui sabe ler a Sagrada Escritura, sabe interpretar, porque não é verdade. A Sagrada Escritura foi, se vocês protestantes, pentecostais, evangélicos, têm a Sagrada Escritura, vocês devem rezar agradecendo a Igreja Católica. Porque se não fosse a Igreja Católica, a Sagrada Escritura não tinha chegado à vossa mão. Porque quantos padres, bispos, até o ano de 1500 morreram, derramaram sangue para a Sagrada Escritura chegar à vossa mão. E vocês são ingratos, são filhos bastardos, que negaram a vossa mãe igreja, da qual receberam o batismo, muito de vocês, e se prostituíram a outra fé, a outra crença. Se prostituíram, digo esta palavra sim, porque na Sagrada Escritura, prostituir é abandonar o verdadeiro Deus, e vocês abandonaram o verdadeiro Deus quando deixaram a Igreja Católica, para servir um Deus ao vosso bel prazer, um Deus que permite vocês casarem novamente, um Deus que permite tantas coisas, que na Igreja Católica não permite. E vocês devem a Sagrada Escritura em vossas mãos à Igreja Católica, porque foi a Igreja, no século II, que reuniu todas as cartas, os escritos dos apóstolos, para fazer o Novo Testamento, e disse o que era e não era verdadeiro. E assim fez o cânone católico, o cânone da Igreja. E depois, porque tem umas passagens que vocês não querem assumir como verdade, tiram os livros da Bíblia para fazer aquilo que vocês querem. Vocês devem rezar todo dia o Pai Nosso e Ave Maria, agradecendo a Deus, porque a Bíblia está na vossa mão. Mas vamos parar de hipocrisia. A não ser que vocês me provem o contrário. Que digo, entre nós, é impossível, porque isso é história. Isso é história.
E uma coisa que eu queria anotar é que ainda hoje, para muitos, dentro da Igreja Católica, Deus ele se revela, como se revelou para Pedro, como Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele se revela quando ele encontra homens e mulheres com um coração que o ama, disposto a conhecê-lo, com um coração aberto a fazer a sua vontade. Quando nós nos colocamos diante do Senhor com este coração aberto e queremos realmente criar uma relação de tu para tu com Deus, fazer uma experiência profunda com Ele, Ele se revela a nós. E se revela como o Senhor, como quando Ele se revelou para a irmã Faustina, o Cristo que se revela com toda a sua majestade, com todo o seu senhorio, com todo o seu amor misericordioso. E após Pedro reconhecer em Jesus o Cristo, o esperado, a promessa, a sua esperança, a sua vida, o seu tudo, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai. Assim Jesus aprova a fé de Pedro, aprova essa experiência profunda que Pedro fez com Jesus. E Pedro ele reconheceu que Deus é aquele que realmente reina na sua vida. E reconhecer Jesus não é uma intuição, como já disse, não é estudo, não é livros, mas é uma fé que ela nasce da relação profunda com Jesus por meio do Espírito Santo. Sob essa pedra, então, Pedro, que é a tua fé, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro descobriu a rocha, que é Deus, porque Deus, em todo o Antigo Testamento, Ele é a rocha onde nós somos chamados a edificar a nossa casa, é a rocha da nossa salvação. E porque Pedro descobre que Jesus é a rocha, Jesus faz de Pedro a rocha para construir a igreja. A rocha pela qual deve ser construída, depositada também ali, junto com Pedro, a Jesus, a fé dos fiéis no Pai, em Jesus e no Espírito. A rocha, então, irmãos, é saber que Deus é fiel. É saber que nós temos uma rocha verdadeira, única, que é o Cristo. Mas que quer passar por intermédio da igreja. Cristo, Ele quer precisar da igreja para nos salvar. Já dizia São Cipriano, quem não tem a igreja por mãe, quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. E esta fé de Pedro mostra aquela fé simples do homem que sabe que Deus confia nele, que Deus é fiel. E é por meio dessa fé que Pedro também mais tarde faz a experiência profunda do perdão e profunda do pastoreio. Mas algo belo é que Jesus faz uma promessa a esta igreja fundada por Ele
e dada a administração, as chaves a Pedro. As portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E nós vemos na história tantos homens que quiseram destruir a igreja. Começando do Império Romano, Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung, os próprios calvinistas, Lutero, tantos que foram até armados para destruir a igreja. Mas nada aconteceu. A igreja é o único governo no mundo que tem 2000 anos e que não foi destruído. E não será destruído. E o único governo que não tem um exército. Porque a revolução da igreja é no amor. É na proclamação da palavra. Proclamação é onde ela sofre porque é incompreendida, é maltratada, é humilhada, é pisoteada. Derrama o seu sangue, sangue de homens e mulheres que se consagram totalmente a Cristo e derramam o seu sangue por Cristo. Mas é nesse sangue dos mártires que é semente do cristão, que a igreja progride. Diferente de todas as outras comunidades cristãs, protestantes, evangélicas e pentecostais. Porque na hora do vamos ver, os pastores, sai correndo. Os padres não. Vão para o martírio. Por fidelidade ao seu Senhor. E Jesus dá a Pedro as chaves. As chaves que no poder, na linguagem rabínica, significa esse poder realmente de ligar e desligar, a verdade e a falsidade. Deus que dá a Pedro esta possibilidade, esse discernimento, este poder de ver aquilo que realmente é verdadeiro, vem de Deus, e aquilo que não é. Aquilo que realmente está conforme, interpretado conforme a fé, dada a fé de Pedro, única que reconhece o Cristo, daquela que não reconhece. E fé essa que também, discernimento esse dado a Pedro também para reconhecer aqueles que estão com a igreja e estão fora dela. E hoje quantos estão fora da igreja? Quantos não querem obedecer os documentos do Papa? Quantos se sentem cheios do Espírito Santo, mais que a igreja, e se colocam em posição de julgar a igreja, sendo que não passam de hipócritas e se sentem deuses? Começando por Frei Beto, Leonardo Boff e tantos outros. Hereges. E alguns até cismáticos. E como diz Santo Agostinho, eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, essa festa de hoje, nos convida a buscarmos um relacionamento profundo com Jesus. E com esse relacionamento profundo em Jesus, dar-nos a Ele toda a nossa vida. E eu vos deixo nesse momento a bênção do Senhor, para que o Senhor possa também fazer de cada um de vós instrumentos do seu amor e testemunhas do Evangelho. Desejo a todos uma boa semana, deixo um grande abraço à Web Rádio que transmite este comentário do Evangelho, ao site Harmonia Celestial, Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora Medjugorje, a todos aqueles que estão, a todos vós que estão escutando, e a vocês eu deixo a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e que a vossa semana possa ser iluminada pela palavra, iluminada pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.